para o desespero de quem trabalha no setor de importação, para o desespero de quem trabalha no setor de turismo e também para o desespero de quem só queria sossegar e tirar umas férias em Miami pagando em dólar. O dólar não para de subir, é recorde atrás de recorde. O que nos leva a perguntar, será que o dólar vai subir mais? No vídeo de hoje eu não vou te responder essa pergunta, mas eu vou te ensinar uma ferramenta que ajuda a saber se o dólar está caro ou se está barato em relação ao real, para que você seja capaz de chegar às próprias conclusões por conta própria. Mas antes de eu te ensinar essa ferramenta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já assistiu o nosso vídeo passado, que foi ao ar na última terça-feira? Porque nele a gente falou sobre a importância de você dolarizar. Ainda mais considerando que você vive no Brasil, um país que trocou de moeda por 9 vezes, para ficar apenas no último século, sendo que dessas 9, 4 foram criadas cortando os 3 zeros da moeda anterior. Ou seja, a gente é o país da inflação aí, e o mínimo que você precisa fazer é prestar atenção aí e deixar o seu patrimônio em dólar. Então, se você ainda não assistiu esse outro vídeo, confere no link que eu vou deixar aqui na descrição e também no izinho. Mas você pode ir lá depois, porque agora eu vou te ensinar a ferramenta para você medir se o dólar está caro ou barato. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão de gostei, porque assim você contribui com o nosso trabalho. E já aproveita e verifica se você já está inscrito no nosso canal, porque caso você ainda não esteja, já se inscreve no canal e também clica no botão do sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Pois então, o dólar já ultrapassou a casa dos R$5 e desde que ultrapassou parece que o céu é o limite. Será que R$5 é um preço justo pelo dólar, um preço caro ou barato? Será que o dólar vai subir mais ou será que já é hora do dólar voltar a cair? Para analisar isso, eu vou fazer uma analogia. Se você já investe em ações aí e entende um pouco de análise fundamentalista, você sabe que os indicadores eles são utilizados para que a gente descubra quando que as ações de uma empresa estão custando barato em relação àquilo que a empresa entrega de valor, ao valor intrínseco aí dessa empresa que a gente está buscando investir. Então o que a gente faz é utilizar desses indicadores que são diversos aí na análise fundamentalista de ações para saber se uma empresa está custando caro ou barato. Porque como diria o Warren Buffett, preço é o que você paga e valor é o que você recebe em troca. E por vezes a gente consegue encontrar a Ferrari sendo vendida por preço de Fusca. E a boa notícia é que aqui no caso do dólar, a gente também consegue se utilizar aí de indicadores, embora não sejam indicadores propriamente ditos, mas a gente consegue utilizar de alguns parâmetros para saber aí se o dólar está custando caro ou se está custando barato em relação ao real. E um dos parâmetros mais utilizados é o índice Big Mac. Sim, Big Mac, aquele sanduíche do McDonald's. Existe um índice usado na economia com esse nome, e eu vou te explicar um pouco sobre ele. Mas antes de eu entrar nisso, eu preciso que você grave com muita atenção a frase que eu vou te falar agora. A frase é o seguinte: o câmbio é a razão que existe entre o poder de compra de uma moeda em relação a uma outra moeda. Em outras palavras, eu estou falando que para você achar a taxa de câmbio, você vai precisar pegar o poder de compra de uma moeda A e dividir pelo poder de compra de uma moeda B. E é aí que entra essa história aí do índice Big Mac, porque ele vai pegar o seu poder de compra para comprar um Big Mac. Primeiro com uma moeda A, digamos o real, e segundo com uma moeda B, normalmente o dólar. Então a gente vai ver que aqui no Brasil, hoje, um Big Mac ele está custando R$20,50, enquanto que lá nos Estados Unidos ele vai estar custando $5,37. Então se nós pegarmos o preço do Big Mac aqui no Brasil, R$20,50, e dividirmos pelo preço do Big Mac lá nos Estados Unidos, que é $5,37, nós vamos chegar a um coeficiente, a uma razão, que seria a taxa de preço equilíbrio do dólar. Nesse caso aí é 3,82. Então, pelo indicador Big Mac, o dólar justo a ser pago
seria 3,82. Só que, poxa, não é só de Big Mac que se vive uma economia, não é verdade? Então o que a gente precisa fazer é pegar uma cesta de muito mais produtos que são utilizados aí na economia e comparar com esses mesmos produtos em dólar na economia lá nos Estados Unidos para saber se faz sentido. Quanto mais produtos tiver nessa cesta, mais fiel aí vai ser a nossa razão e mais próxima vai ser a nossa taxa de câmbio de equilíbrio. Até porque, convenhamos, não faz sentido comparar o poder de compra do brasileiro e do americano apenas na hora de engordar, quer dizer, apenas na hora de comprar o Big Mac. A gente precisa comparar esse poder de compra na hora de comprar os produtos de limpeza da casa, de pagar a academia, enfim, de pagar tudo que a gente consome na economia. E é por isso que a gente precisa substituir essa análise de apenas o Big Mac por uma análise mais abrangente, que aborde realmente tudo que nós consumimos na economia. Então, ao invés de pegar o preço do Big Mac, a gente pode pegar um índice, o Índice de Preços ao Consumidor, que é o IPCA aqui no Brasil e o IPC lá nos Estados Unidos. O que esse índice faz é justamente mostrar o preço, a variação de preço aí dos bens que estão em circulação nas economias. Então ele é um índice ideal para que a gente possa fazer esse tipo de estudo. E se nós pegarmos o IPCA brasileiro e dividirmos ele pelo IPC americano, nós vamos chegar à taxa de câmbio real, ou então TCR. E esse gráfico aqui na tela é um índice que mede o TCR, a taxa de câmbio real, ao longo do tempo. Quanto mais próximo de 100 for essa razão aí, esse coeficiente que é o TCR, significa que mais equilibrado está o preço do dólar em relação ao preço do real. Se o TCR for igual a 100, significa que o preço do real está em perfeito equilíbrio com o preço do dólar. Então perceba que esse indicador ele não vai estar te cravando aí qual que é o preço de equilíbrio do dólar em relação ao real, mas ele já está te trazendo uma informação muito importante, que é justamente apontar quando que o preço do dólar está em equilíbrio aí com as condições da economia ou quando ele está em, digamos, desequilíbrio aí, ele está sobrevalorizado ou desvalorizado em relação ao real. Além do que, essa taxa de câmbio real, o TCR, ela vai ser utilizada em um outro cálculo que é justamente para descobrir aí qual que é o preço justo, entre aspas, do dólar que a gente pode comprar aí na economia, o preço de equilíbrio. Eu vou chegar nesse ponto mais adiante. Por hora, o que a gente precisa entender é interpretar aí o TCR. Nós vimos que TCR igual a 100 significa que tudo está em equilíbrio, e agora eu vou te dizer que quanto mais baixo de 100 ele estiver, significa que o real ele vai estar desvalorizado em relação ao dólar. E quanto mais acima de 100 ele estiver, significa que o real vai estar valorizado em relação ao dólar. E por mais que por vezes o TCR esteja a 120, a 200, ou então a 60, a 80, a tendência é que, hora ou outra, ele sempre volte ali para a zona de equilíbrio, ele sempre volte para casa dos 100 cravado. É como se fosse um elástico, você pode esticar ele para cima, você pode esticar ele para baixo, mas hora ou outra ele vai voltar ali para o seu ponto de equilíbrio. Então veja aqui no gráfico novamente que quem comprou o dólar entre 1999 e 2006 pagou nele um preço mais alto do que o preço de equilíbrio, pagou caro no dólar. Veja que em outubro de 2002, no auge lá do risco Lula, o dólar disparou, ou melhor, o real que despencou, e o TCR foi para lá nos 200, o dobro do que seria o TCR em equilíbrio. Lembrando que TCR acima de 100 significa que o dólar está caro e TCR abaixo de 100 significa que o dólar está barato, mas quem manda no preço do dólar mesmo vai ser o mercado. Mas voltando aqui ao gráfico, quem comprou o dólar entre 2006 e 2015, por sua vez, estava pagando aí no preço de mercado um preço mais baixo do que o preço de equilíbrio do dólar, uma vez que o ITCR estava abaixo de 100, ou seja, comprou barato. Já quem comprou em dezembro de 2008 e quem comprou também aqui em março de 2015, por exemplo, quando o ITCR estava aqui na casa dos 100, pagou exatamente o preço de equilíbrio. Por fim, quem comprou
de 2018 para cá está pagando um preço acima do preço considerado de equilíbrio aí para o dólar. Mas é bem verdade que não está tão acima quanto o preço de quem comprou lá em 2002, no auge do risco Lula, em que o TCR estava na casa dos 200. Em outras palavras, comprar dólar é que nem entrar pelado numa sauna. Exatamente isso, deixa eu te explicar. Se você compra o dólar quando o TCR está igual a 100, significa que você está pelado na sauna, mas pelo menos está ali com a bunda encostada na parede, o que diminui o seu risco de tomar uma solapada pelas costas. Se você comprar o dólar quando o TCR está acima de 100, significa que você já deu um passo mais para o meio da sauna. Quem comprou ali em 2002, quando o TCR estava a 200, no auge do risco Lula, estava pelado no meio da sauna e se abaixou para pegar o sabão. Agora, quem comprou o dólar quando o TCR estava abaixo de 100, estava na sauna também, mas estava mais tranquilo ali, estava de roupa, de casaco, 4 calças e com a bunda encostada na parede, diminuindo completamente o risco ao qual estava exposto. É o caso, por exemplo, de quem comprou o dólar lá em 2014, fazendo exatamente o contrário do que aconselhou o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, porque na época o TCR estava abaixo de 100. E agora que nós aprendemos a fazer a leitura desse gráfico do TCR, da taxa de câmbio real, fica muito mais fácil a gente saber aí se o preço do dólar está caro ou se está barato em relação ao preço do real, no que tange aí ao seu preço de equilíbrio. Mas agora, como saber então qual que é o preço aí do dólar que seria o preço de equilíbrio? Será que é R$4, R$4,50? Como achar aí esse número? Qual que é o cálculo que a gente precisa fazer para cravar qual que é o preço de equilíbrio do dólar e saber se a gente está acima dele ou abaixo dele? Bom, para esse vídeo eu já trouxe muita informação, então isso vai ser matéria para o nosso vídeo de terça-feira da semana que vem. Mas o que eu posso te adiantar agora, para você ficar com aquele gostinho de quero mais, é que por mais que agora o TCR esteja acima de 100, ou seja, o dólar esteja realmente caro aí em relação ao seu preço de equilíbrio, não quer dizer que R$5 sempre vai ser caro para o dólar. Porque a tendência é que no longo prazo o dólar sempre se valorize aí em relação ao real, a ponto de que eventualmente daqui a uns anos, talvez algumas dezenas de anos, a gente vai estar vendo o dólar a, sei lá, R$10 e mesmo assim esse vai ser o preço de equilíbrio do dólar. Hoje parece absurdo ver o dólar a R$10, mas no futuro distante o dólar vai subir e vai estar em equilíbrio. Então isso é a tendência que aconteça, porque o real ele sempre se desvalorizou ao longo de toda a sua história em uma velocidade maior do que o dólar se desvaloriza. Em todo caso, preço justo para dólar na casa dos R$10 é só para daqui a alguns anos. Para agora, no ano que você está assistindo esse vídeo, provavelmente é muito abaixo do que isso. E eu vou te ensinar a cravar esse preço no vídeo que vem. Te vejo lá.